Quarta-feira, 1º de fevereiro, fiança e esquemas de enriquecimento fácil. Deus não quer que seus filhos sejam responsáveis pelas obrigações financeiras dos outros. Em Provérbios, o Senhor nos exorta a não ser fiadores de outras pessoas. Aqui vai falar de fiança e esquemas de enriquecimento rápido. Eu vou ler Provérbios 17 e também o capítulo 22. Não o capítulo todo, obviamente. O verso que a Bíblia está pedindo. Provérbios 17, verso 18 diz o seguinte: o homem falto de entendimento compromete-se ficando por fiador do seu próximo. E 22, verso 26, vai dizer o seguinte: não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. A Bíblia recomenda a você não ser fiador de ninguém, certo? Diz aqui, qual é a mensagem contida nessas passagens? Não se comprometa com dívida alheia. Em geral, pede-se um fiador quando alguém com crédito ruim busca um empréstimo de uma instituição e não se qualifica para a negociação. O agente de empréstimos dirá à pessoa não qualificada que se ele ou ela conseguir um amigo bom de crédito, com bom crédito para avaliar seu empréstimo, o banco lhe concederá o crédito e responsabilizará o avalista em caso de inadimplência. Ou seja, se o devedor não pagar, a dívida é tua. Na verdade, a dívida já é tua. A partir do momento que você se propôs a ser o fiador, com toda a boa vontade de ajudar aquela pessoa, a dívida já é sua. Se a pessoa não pagar, você vai ter que pagar. Se você estiver disposto, não, estou com dinheiro aqui sobrando, minha condição financeira é boa, Senhor, vou ajudar aquela pessoa. Se ela não pagar, eu vou e pago. De todo bom grado, de todo coração. Beleza. Agora, se você não está disposto a fazer isso, não tem condições, é só porque seu nome está limpo, a Bíblia diz, não faça. Porque a Bíblia fala também que você pode emprestar, aquele que empresta, não espere nada em troca. Ou seja, se você é fiador de alguém e ele não pagar, não espere nada em troca. Faça de bom grado. Agora, se você não tem condições só porque seu nome está limpo, então não invente de ser fiador de ninguém. Diz aqui o seguinte: se alguma pessoa pedir que você seja seu fiador, sua resposta deve ser: a Bíblia diz que eu jamais devo fazer isso. Por favor, entenda que a Bíblia nos encoraja a ser outros aos necessitados, mas não devemos nos tornar responsáveis por suas dívidas. Realmente essa resposta é muito interessante. Devemos ajudar os necessitados, mas não devemos nos responsabilizar por suas dívidas. Então, se você não está disposto a pagar a dívida de ninguém, então não seja fiador de ninguém. Aqui diz também, às vezes adolescentes pedem aos pais que sejam fiadores na compra do seu primeiro carro, ou filhos adultos pedem aos pais que sejam fiadores em um empréstimo empresarial. E isso acontece muito, principalmente com aposentado. O neto ou filho faz um empréstimo no nome do idoso, da idosa, e aí muita complicação acontece. A mesma resposta se aplica a esses casos, certo? É apropriado ajudar se houver uma necessidade real, mas não se torne garantia para a dívida dos outros. Os estudos mostram que 75% dos que se tornam fiadores acabam fazendo os pagamentos. 75%. A probabilidade de você ser fiador e ter que pagar a dívida do outro é enorme. Provérbios 28, verso 20. E também em 1 Timóteo capítulo 6, verso 9 ao 10, tem uma advertência, certo? Como eu já estou em Provérbios, eu não ia ler, mas eu vou ler. Provérbios 28, verso 20. Diz o seguinte: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Ou seja, você... Deixa eu ler logo essa 1 Timóteo, antes de fazer um comentário. 1 Timóteo capítulo 6. Vou ler a partir do verso 6.
De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Então, primeira coisa é você ter o quê? Contentamento. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Misericórdia. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Que advertência encontramos nesses versos? O amor ao dinheiro resulta. O amor ao dinheiro desvia as pessoas da fé e as levam à ruína e perdição. E perdição, não é só a ruína financeira, mas é a perdição também, certo? Esquemas de enriquecimento rápido são outra armadilha, são quase garantia de ruína financeira para os que são enredados por ele. Por exemplo, você deve ver muitas propagandas do YouTube onde a pessoa diz: eu fiz R$ 400 em 2 horas, né? Você tem um celular, você pode trabalhar de casa ganhando não sei quanto em 2 horas. Não existe isso. Propaganda de enriquecimento rápido, e muitos caem, né, nessa rede, né, nesse enlaço, né? Pirâmides financeiras, né? Normalmente quem está lá no topo, né, que arrasta o dinheiro e tudinho, né? E um dia a casa cai, né? E muitos são levados também calote, né? Então, o cristão realmente ele deve ter cuidado, certo? Continuando o comentário, diz, né? Quando parece bom demais para ser verdade, tome cuidado. Muitos são prejudicados emocionalmente e financeiramente. Uma tragédia adicional nesses esquemas desonestos é que, em muitos casos, indivíduos pegam dinheiro emprestado para se envolver neles, né? A promessa de ganho rápido, de ganho assombroso, e o indivíduo não tem o dinheiro e vai lá e toma emprestado, e aí vem a ruína, né? Muitos são arruinados por esquemas de enriquecimento rápido, que enriquecem somente os vigaristas que os concebem, às custas dos que caem na armadilha. Quando alguém tentar colocar você em um desses esquemas, corra, não ande, corra mais rápido que puder.